Final da Copa do Brasil sendo adiada? Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no Caminho Explico. Mas primeiro, faça a inscrição de vocês, não deixe de dar aquele like, que o like de vocês é muito importante para que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas. Acione o sininho da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amauri de Paula Santos. Então vamos para as notícias. O Filipe Luís comanda hoje, sexta-feira, o último treino do Flamengo antes do jogo contra o Juventude amanhã, às 16 horas e 30 minutos no Maracanã. Como eu falo sempre, com transmissão da Rede Globo de televisão, TV aberta. Por quê? No domingo não haverá jogos do Campeonato Brasileiro, porque eu tenho o segundo turno das eleições. Por conta disso, toda a rodada foi antecipada para o meio de semana e os últimos jogos serão realizados no sábado, mais conhecido como amanhã. No treino de hoje, às 9h30 da manhã, Filipe Luís definirá os 11 iniciais. Lembrando sempre que Filipe Luís ele não deixa vazar a escalação e nem dá, assim, indícios de com quem ele irá começar a partida. Ele, na preleção, antes do jogo, ele fala, você vão entrar. O que nós sabemos é que, com as ausências de Nicolas de la Cruz e Eric Pulgar, quem deve iniciar a partida aí é o Everton Araújo, Jorge de Arrascaeta e Carlos Alcaraz no meio de campo do Flamengo. O Wesley na lateral direita, na lateral esquerda com certeza teremos Alexandro, a dupla de zaga será, estou conjecturando, será Léo Ortiz e Léo Pereira, o goleiro Agostinho Rossi. Na frente deveremos ter aí o Gabriel Barbosa, o Gabigol. No vídeo da tarde eu trago a provável escalação mediante alguma coisa que a gente vai conseguir coletar no treino de hoje, né? Bom, seguindo aqui, falar agora sobre Vinícius Júnior, cria do Ninho, que tem tudo para ser o bola de ouro no dia 28 agora de outubro, dia do rubro-negro, dia do flamenguista. E tem um detalhe, tem um fato aqui que talvez vocês não saibam, né? Mas vou trazer para vocês, ó. Carlo Ancelotti foi treinador dos únicos 4 jogadores brasileiros que venceram o Bola de Ouro. Ele teve o privilégio de treinar Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e hoje ele é o treinador de quem? Vini Malvadeza, que pode ser aí o 5º brasileiro a conquistar o Bola de Ouro, né, meus queridos? Então, seguindo aqui, o Diego Ribas, né, falou de grandes momentos. Diego Ribas, ex-meia do Flamengo, revelou o segredo de bastidor da goleada do Flamengo sobre o Grêmio por 5-0 na semifinal da Libertadores. Jogo esse que completou 5 anos na quarta-feira, dia 23. Inesquecível, 5? E com fratura! Não tem como esquecer o nosso querido Jorge Jesus, né? A viúva de Jorge Jesus, cara, esse time de 2019 vai ficar guardado sempre na nossa memória e registrado nas histórias do Flamengo, né? Semifinal da Libertadores, jogo esse que completou 5 anos, né? Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, eu quero contar algo dos bastidores que pouca gente sabe e que me emocionou e impactou muito. Quando eu sou chamado para entrar pelo Jorge Jesus, que teve a delicadeza de me colocar nesse jogo, mesmo sabendo que eu não estava 100%, eu vou aquecer e quando chego tem outros jogadores ali no banco de reservas, com muita vontade de entrar, disse Diego Ribas em postagens das redes sociais. Ele falou que o pessoal não falou nada, mas olhou para ele e tipo assim, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade, vai lá e faz o seu. E ele quase fez um gol aí nessa partida, podia ter sido 6-0 em cima do Grêmio, né? Aquela cara de croaca de galinha de Renato Gaúcho. Gosto muito do Renato Gaúcho, mas aquela cara dele que ele faz quando o time está perdendo é sensacional, né? Bom, parabenizar aí Luiz Araújo e Ingrid Catarini, que anunciaram aí o nascimento da segunda filha do casal, a Celina. Vamos lá para o que escreveu Luiz Araújo nas suas redes sociais. Luiz Araújo, volta logo, você está fazendo muita falta
jogador que sempre chuta de fora da área, um jogador que parte para cima, um jogador insinuante. Pô, volta logo. Abre aspas para o que disse aqui, ó. Dia 23/10, o dia que nossas vidas mudaram para melhor com a chegada do segundo fruto do nosso amor e ele se multiplicou com a chegada da nossa princesa Celina. Filha, você foi tão desejada e chegou para mudar nossas vidas para melhor. Fecha aspas, disse o jogador nas suas redes sociais. Mais uma vez, parabéns. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente aí. Agora, ontem teve o sorteio do mando de campo, né, do jogo da final da Copa do Brasil. O primeiro jogo será realizado aqui no dia 3 de novembro, no Maracanã. O segundo jogo será no dia 10, lá na Arena MRV, Arena Galo Cego, né? E o CONSED, Conselho Nacional da Secretaria de Educação, solicitou que a CBF altere as datas dos jogos da final da Copa do Brasil. O motivo é por conta das provas do Enem, que serão nos mesmos dias. Segundo o Conselho, os jogos irão atrapalhar a locomoção dos estudantes para os locais das provas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Informação da Rádio Itatiaia. Gente, eu vou dar a minha opinião, tá? Como cidadão, como pai. Eu me lembro que na Copa do Mundo de 2014, o Ronaldo Fenômeno ficou marcado por essa frase: estádio não se faz com hospitais, nem escolas. Ele foi muito criticado. E eu acho que a educação no país ela é muito importante. Então, se vai atrapalhar aí a locomoção dos alunos que irão fazer essa prova, que podem mudar o futuro de muitos jovens que moram em comunidades, que não veem a perspectiva de vida, né? Então é a oportunidade deles mudarem não só a vida deles, como dos seus familiares. Se é por esse motivo, eu acho que tem que ser revisto. Como já te dizia, um país se faz de homens e livros. Aí pessoas, não tive oportunidade, vítima da sociedade. Vimos o caos que se instaurou ontem aqui no Rio de Janeiro, na Cidade Alta, troca de tiro de policiais com marginais, onde 3 vidas de trabalhadores foram ceifadas. Um caminhoneiro, um senhor que estava no ônibus e um motorista de Uber, né? Então, as vítimas são as pessoas que não estão envolvidas nesse meio. Então, a educação é uma forma de que a pessoa mude de vida, galgue coisas melhores no seu futuro. Então vamos pensar, vamos rever. Quero a opinião de vocês com relação a isso, vocês que são pais, tá? Porque assim, todos reclamam de falta de oportunidade, reclamam que a vida está ruim, mas quando chega no carnaval, todos os problemas se acabam. É aquele verdadeiro paliativo, igual acontecia no Império Romano. Tinha aquelas grandes carnificinas nos coliseus, duravam semanas. Para quê? Para poder distrair a população que estavam sendo massacradas pelos seus governantes. Então, vamos aqui, esquece, mudando de assunto, né? Cebolinha avança na recuperação. Everton Cebolinha lesionado no tendão de Aquiles, avançou em recuperação e já realiza atividades com bola no CT do Urubu. Ele postou um vídeo ontem que eu coloquei na nossa página Amauri de Paula Santos. Porém, apesar da evolução, o atacante só voltará a jogar pelo Flamengo na próxima temporada, né? Bom, voltando aqui a falar sobre o jogo Flamengo e Atlético Mineiro, né? O Flamengo pode aí ser o primeiro campeão da história no estádio do Atlético Mineiro. O Flamengo pode entrar para a história na Arena MRV. O rubro-negro lutará para ser o primeiro campeão do estádio inaugurado ano passado. Não só o Flamengo, como até mesmo o próprio Atlético Mineiro, né? Que pode ser campeão aí no seu estádio, que está recém-inaugurado, um estádio, a Arena Sandy Júnior, que tem uma acústica horrível, o pessoal bota alto-falante lá para poder ajudar, né? Bom, e no sorteio aí teve aquelas trocas de farpa entre o Victor, ex-goleiro do Atlético Mineiro, hoje é um dos dirigentes, o Marcos Braz, Rodolfo Landim, teve também aí farpa todo mundo ali, criando aquele clima, aquela atmosfera, que entre aspas é até gostosa, coloca mais um tempero na competição, um tempero aí nesses 2 jogos, né? O Marcos Braz disse o seguinte aqui: essa pressão do Atlético Mineiro tem 40 ou 50 anos, desde os anos 80 que tem
conversa fiada com relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, falariam que a bola era feia, que era ruim. É o que disse Marcos Braz aí, a equipe do Rafa Melo, cara. Essa ideologia, né, do Atlético Mineiro ficar batendo sempre na mesma tecla, sempre arbitragem, eles não mudam de assunto, já tá feio. Já está muito feio, né? Mudando aqui de assunto, a Conmebol avalia aí mudar a sede da final da Libertadores, né? A partida que não sai da Argentina, mas há a possibilidade de sair do Monumental de Nunes, caso o River Plate não se classifique, começou a ser debatida. Em caso de final entre Atlético Mineiro e Botafogo, a Conmebol prevê um público com cerca de 20 mil torcedores apenas, saindo do Brasil. Não há expectativa de grandes vendas na Argentina. E o risco do estádio bem vazio preocupa a entidade que o Monumental Nunes, né? Monumental de Nunes tem a capacidade para 80 mil torcedores. Se a final for mesmo entre os dois brasileiros, a Conmebol deve consultar o River para mudar de estádio, mas algumas questões operacionais também precisariam ser discutidas, como contratos que já foram assinados com empresas de serviços de hospitalidade. Em caso de mudança, duas opções viáveis são aí cogitadas pela Libertadores, né? O Ciudad de La Plata, que tem a metade da capacidade do Monumental de Nunes. Vamos aguardar. Sabemos que se esses dois forem para a final, não tenho a expectativa de estádio lotado. Boa sorte, que vença o melhor, né? Bom, ontem foi falado lá, né? Teve o Rodolfo Landim e o Rodrigo Duns, candidato aí da situação nas eleições de dezembro, atendeu a sócios na Gávea, sede oficial do Flamengo, para falar da campanha eleitoral. E Rodrigo Duns, né, disse que se ganhar, Landim será CEO do seu mandato, né? Querem perpetuar Rodolfo Landim aí, né, no comando do Flamengo, que está sempre encabeçado. E o Mauro César Pereira trouxe algo que é para vocês analisarem com relação a esses mandatos aí de Rodolfo Landim com o Marcos Braz como seu vice. Bem-vindo ao Flamengo. Primeiro, jogador escondido embaixo da mesa em cassino clandestino em plena pandemia. Gabriel Barbosa, o Gabigol. 2. Jogador que se recusou a fazer aquecimento. Pedro. Terceiro, preparador físico agredindo jogador no vestiário. O preparador físico do Jorge Sampaoli que agrediu o Pedro. Quarto, jogador dando soco em jogador durante treino no CT. Gerson agredindo Guilherme Varela. Quinto, dirigente brigando com torcedor em shopping rolando pelo chão. O Marcos Braz morde virilha. Sexto, jogador fazendo festa de arromba dias depois de uma vergonhosa eliminação. Gabigol fazendo sua festa de aniversário após o Flamengo ser eliminado para o Olímpia. 7. Jogador mandando beijo para técnico adversário após derrota em uma decisão. Copa do Brasil, Gabigol indo lá mandar beijo para o Dorival Júnior. 8. Jogador em podcast flertando com torcida rival. Gabigol falando que tem identidade com o Corinthians. 9. Jogador fotografado vestido com a camisa de clube rival. Gabigol naquele churrasco na sua residência. 10. Jogador se recusando a fazer exame antidoping como deveria. Gabriel Barbosa naquele fatídico dia. 11. Jogador sendo suspenso por não fazer o exame antidoping como deveria. Gabriel Barbosa. 12. Jogador suspenso totalmente volta a treinar graças a um efeito suspensivo e é homenageado no CT, homenageando o erro, celebrando o erro. Gabriel Barbosa, o Gabigol. 13º, jogador indo em encontro de torcedores do Algoz na mais recente eliminação, sendo parado pela polícia e filmado na constrangedora situação. Guilherme Varela indo lá no Recreio dos Bandeirantes socorrer dois amigos que estavam na confusão. 14º, elenco tira 42 dias de férias às vésperas do Mundial de Clubes. Isso aí é Flamengo. Infelizmente, não dá mais para essa diretoria, né? E o Vene Casagrande disse o seguinte aqui, ó, com relação à situação do Guilherme Varela. Eu fico imaginando o diálogo de Marcos Braz com Varela.
Braz diz: ô Varela, o que você estava fazendo lá? Não era para você estar. Aí o Varela responde: o mesmo que você no shopping, quando deveria estar na Câmara dos Vereadores, se envolvendo em briga com o torcedor do Flamengo e mordeu a virilha dele. Flamengo está animado nesse último mandato de Rodolfo Landim, meus queridos e minhas queridas, né? Bom, e por falar ainda em eleições no Flamengo, ó, sócia que teve assinatura falsificada em inscrição de chapa pede apuração policial. Chapa de Valim Vasconcelos, impugnada pela comissão eleitoral, é acusada de ter atuado de forma fraudulenta. Valim Vasconcelos se diz favorável a uma investigação e não descarta sabotagem. Está achando que sabotaram a chapa dele. A sócia do Flamengo, Patrícia Regina Tomé Martins, entrou com notícia crime junto à 14ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro na quinta-feira para apuração sobre a presença de seu nome na chapa de Valim Vasconcelos, Flamengo em outro patamar, que é a chapa dele, com o uso da assinatura falsa. A advogada de Patrícia, André Paraquimanes, afirma que foram cometidos 2 crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. Ela disse que recebeu um e-mail convidando ela, né, e ela respondeu negativamente a esse e-mail e depois recebeu um e-mail com assinatura de PDF que ela diz que não identifica essa assinatura como dela, né? Bom, vamos ver aí como é que isso vai ser resolvido. Realmente é caso de polícia. O Flamengo está complicado, já falei para você, tem que ter uma mudança radical ali dentro. Não só na parte administrativa, também como deve ser feita aí uma reformulação no elenco do Flamengo. Para alguns jogadores não dá mais. Viver só de nome não dá, né? Bom, Flamengo aí já decidiu título da Copa do Brasil fora de casa 6 vezes na história. Em 1990, o Flamengo, campeão contra o Goiás, decidiu no Serra Dourada, fora de casa. Em 1997, o Flamengo, vice-campeão contra o Grêmio, decidiu no Maracanã. 2003, Flamengo, vice-campeão contra o Cruzeiro, decidiu no Mineirão, fora de casa. 2004, Flamengo, vice-campeão contra o Santo André, decidiu no Maracanã. Cheguei a gaguejar, porque eu estava nesse jogo, eu trabalhava no Banco do Brasil, ali em Vila Isabel, tá? Eu e meu amigo José Antônio Ferreira estávamos presentes no estádio quando o Flamengo perdeu para o Santo André. Na saída do estádio, encontrei meu primo Marcão Damasceno sentado nas escadarias da estação de São Cristóvão, cabisbaixo, assim como eu, e fomos conversando até chegarmos em casa. Nessa época eu morava na Baixada Fluminense, né? Bom, 2006, Flamengo campeão contra o Vasco, decidiu no Maracanã, porém o mando de campo era do Vasco da Gama, então é considerado como fora, né? Eu não considero como fora. 2013, Flamengo campeão contra o Atlético Paranaense, decidiu no Maracanã, né? 2017, Flamengo vice-campeão contra o Cruzeiro, decidiu no Mineirão, fora de casa. 2022, Flamengo campeão contra o Corinthians, decidiu no Maracanã, né? 2023, Flamengo vice-campeão contra o São Paulo, decidiu no Morumbi, que foi aquele jogo lá que o Gabriel Barbosa, na coletiva de imprensa, foi mandar beijo pro Dorival Júnior, né? No primeira final do Flamengo na Copa do Brasil, em 1990, o time rubro-negro encarou o Goiás e foi campeão no estádio Serra Dourada. Na segunda oportunidade, o Flamengo superou o Vasco no Maracanã, mas era visitante. Sendo assim, das 5 decisões anteriores fora de casa, o Flamengo levantou o troféu em 2, teoricamente falando, né? Então, como eu falei, o elenco do Flamengo treina hoje. Vamos ver aí quem entrará em campo, quem que o Felipe Luiz decidirá para poder seus 11 iniciais contra o Juventude. Jogo esse que o Flamengo precisa ganhar, como eu falei, para se manter na parte de cima da tabela. No dia 30 teremos o jogo aí contra o Internacional, jogo que será lá no Serra Dourada pela 17ª rodada, jogo atrasado por causa daquela catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então, o Flamengo enfrenta 2 times do Sul na sequência, Juventude e Internacional. Flamengo ganhando, são mais 6 pontos. Flamengo que hoje está com 51 pontos, pode fechar aí o mês de outubro com 57 pontos. Isso é muito importante para encurtar a distância para os líderes Botafogo, Palmeiras
e Fortaleza. Sendo assim, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!